Olá, meus amores, mais uma vez boa tarde. Vamos aí para a correção de mais uma atividade de língua portuguesa. Então, você que já está com o seu livro aberto, vamos à correção da última atividade que a professora passou, hein? Bora lá. Muito bem, queridos. No semestre anterior, eu passava as correções das atividades por escrito ali no Eclass, né? Quer dizer, aqui no Eclass. Mas o que acontece? Como eu sei que vocês às vezes ficam com dúvida mesmo assim, então por isso a professora tem feito as correções assim em vídeo, para vocês não ficarem com dúvida nenhuma, ok? Para vocês ficarem, ó, show de bola nos conteúdos, né? Mas chega de conversa, vamos à correção. Então, ali na página 8, nós já havíamos feito a questão 12 e agora vamos ali para a questão 13, tá? Então, ali está falando sobre o sentido figurado e o sentido literal que a professora explicou na última aula, tá? Então, a frase que diz assim: a batata tem 1000 rimas. A palavra em destaque, o que está em destaque nessa frase ali, né? A palavra mil está em negrito, então ela aparece mais do que as outras e por isso ela está em destaque. Então, essa pergunta, essa palavra na frase, no sentido da frase, expressa um sentido literal ou um sentido figurado? Até brinquei com vocês na última aula, né? A batata tem 1000 rimas. Na verdade, ela não tem 1000 rimas, né? Tem várias, mas nesse sentido da frase, ela é utilizada para dar uma ênfase, para dizer que realmente ela tem muitas rimas. Então, nesse caso, o que nós podemos dizer é que o seu sentido é literal ou figurado? Figurado, muito bem, faz um xizinho ali. Ele na letra B diz o seguinte: explique o sentido dessa palavra no verso. A professora até já explicou, né? O sentido da palavra mil é para dar o quê? Mostrar a quantidade, né? Então o que você poderia responder ali? A palavra mil indica exagero, indica quantidade, tá? Então pode escrever ali ou corrigir se você já tinha acertado, hein? Muito bem, a próxima pergunta diz o seguinte: o uso dessa palavra está de acordo com o texto poético, como o cordel? Por quê? Gente, está de acordo? Sim, está de acordo, porque toda vez que você vai fazer um texto poético, que você precisa usar rimas, você tem que ser criativo, não é? Então, vou dar até o exemplo de uma música, né, que diz assim: avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você, né? Então, olha só, é como se fosse um poema que foi transformado em forma de canção. Então ele está dando uma forma criativa para expressar, para essa expressão no texto. Então sim, batata tem 1000 rimas, está usando de uma forma criativa para dizer ali o excesso né, da quantidade e está mostrando de uma forma figurada. Então, normalmente nas poesias é usado assim, a forma figurada, a linguagem figurada, é a forma criativa. Então pode responder ali. Ou corrigir se você acertou. Muito bem. Agora nós estamos ali no exercício 14. Assim como ocorre no poema, é comum usarmos palavras e expressões para indicar exagero. Grife, o que é grife? Passar uma linha embaixo, né? Grife nas sentenças a seguir as palavras ou expressões que tenham esse sentido. Ah, professora, mas eu passei marca-texto, ou eu pintei. Tudo bem, também dá, tranquilo, ok? Então ali na letra A. Saia do banho, garota. Estou esperando você há 1000 anos. Alguém, a mamãe já esperou você 1000 anos sair do banho? Então, essa a expressão ali é um sentido figurado porque indica o exagero, né? Então, pode grifar aí. Ou, se você já acertou, só corrige, hein? B. Ainda bem que é a hora do intervalo. Já estava morrendo de fome. Esse até deu exemplo, né? Alguém que já morreu de fome, graças a Deus não, né? Então você pode sublinhar, você pode grifar, você pode pintar, como você quiser, ali o morrendo de fome que está indicando ali o exagero, a linguagem figurada, ok? C. Eu avisei 1 milhão de vezes que aquele lugar era perigoso. Que frase que as mães falam, né? Eu também falo bastante. Já falei milhões de vezes, mas é para dar o quê? Dar ênfase, né? Dar um exagero para vocês entenderem como nós estamos falando. Então, essa frase também está no sentido figurado. Então, você pode grifar ou corrigir se você já fez. Muito bem. E ali a última frase diz o seguinte: Patrícia chorou um rio de lágrimas de saudade de casa. Nossa, essa aí deve ter lágrima para chorar um rio de lágrimas. Então também o sentido figurado expressando exagero. Então circula ali um rio de lágrimas. Muito bem. Ou corrige mais uma vez se você já tiver feito certinho, ok? E vamos lá para a próxima página.
Muito bem, agora, nessa atividade do exercício 15, diz o seguinte: reescreva as frases da atividade anterior, substituindo as palavras e expressões de exagero por outras no sentido literal. Então, você tem que transformar a frase de acordo com que ela fique sem expressão de exagero, sem o sentido figurado, que dê para entender sem ter que ficar pensando no contexto, né, do sentido figurado. Então, eu vou colocar aqui uns exemplos e a gente já conversa e você também já vai corrigindo a sua atividade aí. Muito bem, então já coloquei alguns exemplos aqui. Então, lá era assim, né? Saia do banho, garota. Estou esperando você há 1000 anos, né? A professora colocou ali. Estou esperando você há muito tempo. Qual foi o exemplo que você colocou, hein? Então, a professora está colocando de agora de uma forma literal, que dá para entender e não precisa pensar no sentido figurado, né? O outro exemplo ali. Ainda bem que é a hora do intervalo. Já estava morrendo de fome. A professora colocou, já estava com muita fome. E na letra C, eu avisei 1 milhão de vezes que aquele lugar era perigoso. Então a professora colocou ali, avisei várias vezes que aquele lugar era perigoso. Então avisei várias vezes, não, né, 1 milhão de vezes, né? E ali na letra D, Patrícia chorou um rio de lágrimas de saudade de casa. E a professora colocou, Patrícia chorou muito de saudade de casa, né? Então você pode colocar da forma que você quisesse, mas representando esses sentidos, tá? Que esse era o objetivo do sentido figurado, ok? Então passo certinho ou corrija o que você já fez. E ali no exercício 16 dizia o seguinte: encontre no poema 2 versos com as palavras indicadas abaixo e transcreva-os a seguir. Professora, quer transcreva-os? Escreva nesse espaço ali embaixo, ok? Então, com a palavra rima, você teria que encontrar 2 versos, né? 2 frases, 2 linhas, né? Que representasse ali a palavra rima, né, nesses versos. Então, a professora colocou dois exemplos ali. Sei que a selga é ruim de rima. E qual a rima para amêndoa? Então, olha ali, nesses 2 versos aparece a palavra rima. Então, se você achou outro exemplo, está certinho. Se você não tinha achado nenhum, corrige agora com esses exemplos que a professora deu. Já na letra B, você tinha que encontrar 2 versos também, só que não com a palavra rima, com a palavra rimas, né, no plural. Então, eu coloquei 2 exemplos ali. Muitas rimas para feijão. E a batata tem 1000 rimas. Então, olha ali as palavras, né, ali na letra A com rima no singular e na letra B com rimas, que está no plural. Ali no 17 diz o seguinte: a palavra rima, as palavras, né, rima e rimas poderiam ser trocadas entre os versos? Vou dar só um exemplo para vocês verem, ó. Sei que a Selga é ruim de rimas. Nossa, fica estranho, né? Mais um, olha aqui, ó. A batata tem 1000 rimas. Não combina. Então eu poderia trocar essas palavras nos versos? Não, não poderia, né? Porque ela altera o sentido. Pois uma está no singular e a outra está no plural. Então a professora respondeu ali, né? Não, pois uma está no singular, outra no plural, e no contexto da frase ela fica sem concordância. O que é uma frase com concordância? Quando todas as palavras estão certinhas, né? Você não pode colocar né, uma palavra no plural e colocar, por exemplo, o artigo, aquele que nós aprendemos, o, a, os, as, diferente. Então, o artigo, a palavra, o verbo, todos precisam combinar para ter uma concordância na frase. Quer um exemplo? Eu pulo seria o correto a falar, né? Mas e se eu falasse assim, nós pulo? Estaria totalmente fora de concordância. Então vocês estão entendendo que né, a frase para ter concordância ela precisa desde o sujeito, que né, no caso eu pulo, nós pulamos, então ela precisa ter concordância desde o sujeito e desde o verbo em todas as suas partes da frase, ok? Muito bem, no último exercício diz o seguinte: observe o que foi modificado nos pares nos versos abaixo e complete com palavras que combinam corretamente, tá? Então a professora vai dar alguns exemplos aqui, você pode deixar, né, se você acha que tá certo o teu aí conforme a professora colocar, você pode corrigir, ou se você colocou uma coisa que não tem nada a ver, você corrige também, ok? Muito bem, então ali embaixo tem o exemplo seguinte, né? A batata tem 1000 rimas. Então, como que ficaria ali no exemplo ali embaixo, modificando? A batata tem muita rima, ok? Ali na B. Qual a rima para amêndoa? Colocando ela no plural, quais as rimas para amêndoas? Para amêndoa, né? Na letra C. Minha rima acabou. Modificando, minhas rimas acabaram. Vocês estão percebendo como tem concordância em toda a frase?
E na letra D, muitas rimas para feijão. E agora no singular, muita rima para feijão. Ok? Então, passo o seu certinho e qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Um beijo, meus amores. Até mais.